Bom dia. Hoje é 1º de setembro de 2016, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal. Vou aqui falar acerca do julgamento da senhora Dilma Rousseff pelo Senado Federal ontem, dia 31 de agosto de 2016, em relação ao impeachment. Muito bem, o Senado Federal aplicou um golpe vergonhoso na própria Constituição Federal. Vou explicar aqui direitinho para que você entenda. Vamos aqui. Coloquei o título, o caso Dilma, Dilma Rousseff. Golpe do Senado Federal. Vamos aqui. Vamos à Constituição Federal, que é a lei maior do Brasil. Nenhuma lei abaixo da Constituição pode trazer dispositivos contrários ao que está no texto constitucional. Caso traga, será uma lei inconstitucional, porque se choca com a Constituição. Muito bem. Portanto, a Constituição Federal do Brasil é a lei maior. Essa Constituição Federal, no artigo 52, parágrafo único, diz o seguinte sobre crimes de responsabilidade. No caso aí da presidente do Brasil ou do presidente do Brasil. Então vamos aqui ao teor do que está aqui na Constituição. Diz assim: nos casos previstos nos incisos 1 e 2, funcionará como presidente o do Supremo Tribunal Federal, limitando-se à condenação que somente será proferida por 2/3 dos votos do Senado Federal, a perda do cargo com inabilitação por 8 anos para o exercício de função pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis. Eis o que diz a Constituição Federal sobre o impeachment do presidente da República, e no caso aqui, da presidente Dilma Rousseff. Muito bem. Ora, o que temos aqui? Nos casos previstos nos incisos 1 e 2, o inciso 1 é justamente o caso aí do impeachment da presidente Dilma. Muito bem. Funcionará como presidente o do Supremo Tribunal Federal, o Lewandowski, não é isso? Ricardo Lewandowski. Muito bem. Limitando-se à condenação, veja o que diz a Constituição sobre a condenação cabível ao presidente que é condenado por impeachment. Quais são as punições aí? A perda, veja aqui, ó. A perda do cargo de presidente, não é isso? E que mais? Com inabilitação por 8 anos para o exercício de função pública. Então você vê aqui claramente que a própria Constituição da República Federativa do Brasil traz aqui 2 penas para aquele presidente que é condenado por impeachment. As penas são 2, automáticas: a perda do cargo e a inabilitação por 8 anos para o exercício de função pública. Muito bem. Veja a expressão aqui, com. Isto aqui é uma preposição que tem o sentido aqui de associação, de soma. Está aqui somando. Pois bem, então, o presidente da República, ou a presidente da República, Dilma Rousseff, foi condenada por impeachment, não é isso? E aqui está. Pois bem, já que ela foi condenada por impeachment, quais são as penas
Quais são as penas endereçadas à ação da senhora Dilma Rousseff? Duas penas. A perda do cargo aconteceu. E a inabilitação por 8 anos para o exercício de função pública. Aqui estão as penas. Pois bem, o que fez o Senado Federal? Por iniciativa principalmente de senadores petistas. Ora, eles agrediram o processo de impeachment previsto na própria Constituição. Eles rasgaram a própria Constituição Federal. Por quê? Porque aplicaram a pena, a primeira, a perda do cargo, somente a perda do cargo, e livraram a senhora Dilma Rousseff da segunda pena, como se isto aqui fossem penas alternativas. Não, são penas automáticas. Praticou aqui, foi condenado por impeachment, vai sofrer as duas penas, pois o Senado Federal aplicou apenas a primeira pena, a perda do cargo, e livrou a senhora Dilma Rousseff da segunda pena, que aqui está. Rasgaram, pois, a Constituição Federal do Brasil. Veja que país vergonhoso é o Brasil, em que o próprio Senado Federal rasga a Constituição Federal. Vamos aguardar que apareçam aí entidades, advogados aí e exerçam ali a cidadania brasileira, para que eles provoquem o Supremo Tribunal Federal, entrem com ação lá no Supremo Tribunal Federal para reverter esse desrespeito à Constituição Federal pelo próprio Senado Federal. Só o Supremo Tribunal Federal é que pode fazer aqui o cumprimento da própria Constituição. Presidente da República condenado por impeachment sofre duas punições. São punições automáticas e não alternativas. Portanto, aí vamos aguardar que o Supremo Tribunal Federal cumpra o papel dele de guardião da Constituição, de protetor da Constituição. Vamos aí esperar que o Supremo Tribunal Federal limpe essa mácula, essa nódoa contra a Constituição praticada pelo terrível Senado Federal. A política brasileira, como sempre digo, me traz ânsia de vômito. Muito obrigado.